Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Osmar Padilha, professor de matemática e raciocínio lógico do Gran Cursos Online. Vamos aqui dar início, ao nosso curso de matemática, uma nova gravação, beleza? 2018, 17, 2018. E vamos começar aqui com conjuntos numéricos. Vamos estar renovando todos os conteúdos, colocando questões bem atuais mesmo, dicas importantíssimas. Vou tentar colocar também o material complementar pra gente, tá ok? Então, além dessas videoaulas, vamos colocar algumas questões a mais, só em exercício, para você estar treinando e ficando preparado, beleza? Como eu fiz em raciocínio lógico também. No raciocínio lógico que eu fiz no curso de lógica, eu peguei videoaulas, criei um material chamado material complementar, para que além dessas videoaulas, você tenha também um material, tá em PDF, pra você ficar treinando, exercitando, tá ok? Então a gente vai estar criando aí esse material complementar também para poder te auxiliar. Então você vai ter as videoaulas, você vai ter o material complementar e você ainda vai ter o fórum de dúvidas, que eu respondo todos eles, beleza? Correto? Então assim, eu tenho feito assim, esse compromisso com meus alunos de estar respondendo todos os fóruns de dúvidas, Lógico, tem uns alunos que perguntam demais, não precisa perguntar tanto, tem que tentar fazer a questão, mas eu não consegui fazer a questão, então eu faço para você. Aquela parceira, será que essa resolução fica legal? Eu faço para você também. Ah, não, melhor esse caminho aqui, E tem muitas sugestões legais também, pode sugerir para Osmar. Eu acho que esse caminho aqui fica um pouquinho melhor. Não tem problema, pode sugerir também. A gente está aberto para sugestões, tá? Então, como é que vamos começar com o que hoje aqui? Vamos começar o seguinte. Conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E no fundo, tudo isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números reais. E depois, mais na frente, nós vamos ver o conjunto dos números complexos. Beleza? Mas começarmos com os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Propriedades e suas operações. Perfeito? Vamos começar comigo? Josmar, é importante nós sabermos os conjuntos numéricos? Claro que é. Olha só, até coloquei aqui só um exemplo para você perceber como é importante. Tem pessoas que elas fazem a questão, elas chegam na resposta, mas na hora que vai interpretar a resposta, não consegue. Por quê? Porque o primeiro passo é você entender com que você trabalha. Só um pouquinho aqui antes. Você tem que entender, eu tenho que entender qual é a minha ferramenta de trabalho. Lá no raciocínio lógico, antes de começarmos aqui, só essa observação, lá no raciocínio lógico, quando eu comecei o curso, novo curso, nova matriz, coloquei assim, olha gente, o primeiro passo nós entendemos qual é a nossa ferramenta de trabalho. Então lá eu falei que era uma sentença aberta, fechada, proposição, simples, composta, simbolização, eu tenho que saber. E assim em todas as partes. Quando fomos ver aqui matrizes, o que é uma matriz, como é que ela se forma, até chegar nas suas operações. Os conjuntos numéricos, como é que eu represento, como é que é a simbologia, e as suas operações. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho que primeiramente entender qual é a minha ferramenta de trabalho. Muitas vezes a pessoa já quer ir direto nas operações. Aquele macete. Não, aqui não funciona assim. Aqui você vai aprender métodos, princípios, propriedades e você vai perceber que enquanto o nosso concorrente tem só um caminho, nós teremos vários caminhos. Tá me entendendo? Porque tem questões que é melhor por aqui, Josimar. Tem questões que é melhor por ali. E a gente vai estar ganhando tempo, por quê? Porque eu vou estar entendendo o que eu estou lendo, eu vou estar entendendo o que eu estou fazendo. Muitas vezes a pessoa decora um monte de macete, lógico que aqui vai ser tudo bem rapidinho também. Eu vou dar assim, os métodos para vocês maravilhosos, tá bom? Mas métodos que resolvam todas. Só resolveu algumas, não serve para mim. Só resolveu aquela, não serve para mim. Aí vem uma questão difícil, a pessoa não sai nem do lugar. Beleza? Então o primeiro passo é entender qual é a minha ferramenta de trabalho nesse momento. São números? Como é que eles são simbolizados? Eles pertencem a quê? Como é que eu vou interpretá-los para depois operá-los? É a mesma coisa assim. Vem comigo. Olha que legal. Qual a importância de conhecer os conjuntos numéricos? Qual a importância, Osmar? Meu querido aluno, como existem vários tipos de conjuntos, ou seja, os formados por pessoas, animais e até mesmo objetos, é importante percebermos também o conjunto formado por números, que são indispensáveis para resolver vários problemas do dia a dia. Não é verdade? Logo fica a necessidade de interpretarmos conforme o exemplo abaixo. Questãozinha de concurso. Temos que conhecer os conjuntos numéricos?
certo? Vamos lá, FCC, Fundação Carlos Chagas. Perguntaram a José, eu vou fazer essa questão com você. Não é esse assunto aqui, mas eu vou mostrar para você como é importante eu saber os conjuntos numéricos dentro de outro conteúdo. Perguntaram a José quantos anos, né? Perguntaram a José quantos anos sua filha, né? Quantos anos tinha sua filha. Aqui, né? Aqui tá errado aqui, ó. Quantos anos tinha sua filha? E ele respondeu: a idade dela é numericamente igual à maior das soluções inteiras da inequação 2x ao quadrado menos 31x menos 70 menor do que zero. É correto afirmar que a idade da filha de José é um número, aí vem menor que 10, divisível por 4, múltiplo de 6, quadrado perfeito ou primo. Então o primeiro passo é o que aqui, Josmar? O primeiro passo é o seguinte: eu vou responder essa inequação do segundo grau. Nós temos essa aula já até gravada, 2017, tá bom? Inequações do primeiro e inequações do segundo grau. Mas aqui a pessoa vai responder e você vai aprender, você já aprendeu, né? Você vai aprender a responder essa inequação e depois, para você marcar a alternativa correta, eu tenho que saber que a minha resposta, a idade dela, da filha de José, é numericamente igual à maior das soluções inteiras. A maior das soluções inteiras da inequação. Vou fazer essa questão com você aqui agora, tá bom? Eu não quero que você se prenda à resolução da questão, mas eu quero que você se prenda à interpretação final para chegar na resposta, tá bom? Vem comigo. Só estou mostrando para você como é importante, né, conhecer os conjuntos numéricos. Então, eu vou te estar mais na frente, por exemplo, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Aí eu tenho 2x ao quadrado, deixa eu copiar do outro lado logo, né? Ficar mais bonitinho. 2x ao quadrado menos 31x, opa, para lá, menos 70 menor do que zero. É isso mesmo? Conferindo? Isso mesmo. Eu vou te ensinar, mas vou usar básico. Não, você não vai usar básico, não. Eu vou te ensinar uma coisa bem bacana no nosso curso, tá? Que você não precisa, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar esse 2 aqui e vai passar multiplicando o C. Primeiramente, eu vou pegar essa equação e transformar ela em uma equação para encontrar os valores de x. X ao quadrado menos 31x menos 70. Isso aqui, por enquanto, ainda não. Igual a zero. Transformei na equação. Esse 2 que eu falei aqui, eu vou te ensinar depois que você vai multiplicando o C. Aí você vai ter x ao quadrado menos 31x menos 140. Ah, eu vou usar delta. Não, eu vou te ensinar coisas melhores do que o delta. Eu vou te ensinar que você pode ter dois números que somados dá quem, Josmar? Somados dá o B, que é menos 31. E esses mesmos dois números que multiplicados dá o C. Opa, aqui não. Dá quem? Dá o C, que é menos 140. Beleza? Quem são eles? Vai ser menos 35 e 4. Menos 35 e 4. Menos 35 mais 4 dá menos 31. Menos 35 vezes 4 dá menos 140. Opa! Então você pega esses dois números. Você vai trocar os sinais. Copia aqui primeiro. Inverte os sinais. O que é negativo fica positivo. O que é positivo fica negativo. O que você fez no começo de tudo? Você multiplicou por 2. Para que não altere o seu resultado, o que eu faço no final de tudo, Josmar? Eu vou dividir por 2. Então, eu vou ter aqui 35 meios, que dá 17, né? E meio. E o outro valor é quanto? Menos 2. Então, essas são as minhas soluções para o x. Mas é uma inequação. Então, você vai pegar aqui. A desigualdade é menor. Então, bolinha aberta. Então, vai ficar menos 2, 17,5. Positivo. Então, ó, isso é positivo com cavidade para cima. Isso aqui eu ensino, ó, não esquenta a cabeça com isso aqui, viu, gente? Porque a aula não é sobre isso. Eu estou só mostrando para você, tá ok?
a interpretação da questão. No finalzinho, como vai ser importante. Caneta, tá certo. Então, eu quero os valores que são menores, porque aqui, ó, não é menor que está aqui, ó, menor, desigualdade menor. Vou falar isso aqui para vocês nessa nossa aula aqui. Menor. Então, a minha solução, qual é a minha solução? A minha solução vem de menos 2 a 17,5. Agora, onde eu quero chegar? Olha só, ele falou o que para mim? A minha solução x é isso aqui, ó. Vai de menos 2 até 17,5. Vem cá comigo, por favor. Isso aqui não é aula de agora. Existe 4 videoaulas que eu gravei só sobre inequações do segundo grau. Tá bom? O que eu quis mostrar para você é que, às vezes, a pessoa faz tudo isso e aí a pergunta é... Perguntaram para José qual a idade que a filha dele tinha. Ele falou assim, é a maior das soluções inteiras. A pessoa faz a questão toda e agora qual é a maior solução inteira, Josimar? Agora é que vem um grande momento de eu conhecer os conjuntos numéricos. Tá entendendo? Ou seja, como é uma inequação, tem um conjunto de resultados. É um intervalo de valores. Então vai de menos 2 até 17,5. A solução para essa inequação, ela vai de menos 2 até 17,5. Então, eu pergunto para você, de menos 2 até 17,5, qual é o maior número inteiro? Aí eu tenho que saber quem são os naturais, quem são os inteiros, quem são os racionais e quem são os irracionais. Que é essa nossa aula aqui. Isso aqui não faz parte da nossa aula. Eu só coloquei um exemplo para você perceber como é importante, Josimar, eu saber os conjuntos numéricos. E às vezes a pessoa não dá importância para isso. Não dá importância para o início. Tem que dar valor ao início. Beleza? Tem que dar valor. Então, eu pergunto, de menos 2 até 17,5, qual o maior valor? Qual é o maior valor inteiro? 17. 17,5 você vai aprender comigo, né? Essa aula de conjuntos numéricos. Não é só esse bloco, são 3 blocos, tá ok? Quero fazer bem bacana com você, para você aprender de verdade. De menos 2 a 17,5, o maior número inteiro, porque você vai aprender que os inteiros são os positivos e os negativos, mas inteiros. Menos 2 é inteiro? É. Só que menos 2 não pertence ao intervalo. Então, menos 1... E assim vem embora, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 17, 17,5. 17,5 não faz parte do intervalo. 17,4 pode participar do intervalo, mas eu quero o maior valor inteiro. Inteiro é inteiro, não tem pedaço. Então, de menos 2 a 17,5, o maior número inteiro é o número 17. Então, a filha de José possui 17 anos. Beleza? É isso que eu queria chamar a sua atenção, beleza? Então, o maior número inteiro é 17, beleza? Então, a filha de José possui 17 anos. Aí eu pergunto para você, 17 anos é menor que 10? Não. 17 é divisível por 4? Não. É múltiplo de 6? Não. É quadrado perfeito? Não. 17 é o número primo? É. Olha que maravilha de questão. Olha que maravilha de questão. Beleza? Eu quero chegar a esse ponto, a esse nível com vocês aqui no nosso curso de matemática. Tá bom? Não quero aquelas questões simplesinhas demais, não, Josmar. Vou fazer do básico até o avançado. Para que você, quando chegar lá no dia do concurso, você não dá chance para a concorrência. Josmar, eu quero chegar lá, eu quero acertar. E você vai chegar e você vai acertar. Não tem mais ou menos aqui não. É para chegar e acertar, é para chegar e passar. Beleza? Então, para isso, Josmar, eu vou ter que me esforçar um pouquinho, vou. Isso aqui não é a nossa aula, como eu já falei. O que eu quero é isso aqui. De menos 2. X é maior que menos 2 e ele é menor que 17,5. Beleza? Então, a solução para essa equação está maior que menos 2 e menor que 17,5. Mas quem é o maior número inteiro? É o 17. Beleza? Foi só um exemplo para você perceber como é importante conhecer os conjuntos numéricos. Josimar, mas quem é o primeiro conjunto numérico? Vamos lá comigo? Quem é o primeiro conjunto numérico? Aqui está ele.
O primeiro conjunto numérico que nós vamos aprender é o conjunto dos números naturais, beleza? Naturais vem de quê? Vem da natureza, né? O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, tá bom? Estes números foram criados pela necessidade prática de contar as coisas da natureza, beleza? Por isso são chamados números naturais. Foi uma necessidade, na verdade a matemática era a necessidade humana. A matemática ela vem atender, né, as nossas necessidades. Por isso que não tem, vou estudar matemática separada da minha vida. Não tem como, meu Deus do céu. Assim como a língua portuguesa, que é a sua língua natural, você precisa para se comunicar no dia a dia, assim também é a matemática. As pessoas às vezes não gostam da matemática por quê? Às vezes a pessoa não gosta da matemática porque a maneira que passaram para você foi uma maneira muito abstrata, longe. A minha matemática servia no caderno, mas no meu dia a dia não serve. Não, não é assim. Quando você começa a trazer a matemática para a sua vida, tudo muda. E é assim que funciona. Você vai ao banco, você faz conta, você faz compras. Não é isso? Você faz projetos e a matemática está inserida ali. Perfeito? Então, os números naturais surgiram dessa necessidade. Vamos continuar aqui a leitura? São aqueles números que aparecem naturalmente ao longo do processo de contagem. São os positivos. Opa, importante, hein? Então, quer dizer que os números naturais são os positivos, Josmar? Começou então, ó. São os positivos. O conjunto dos números naturais é formado por todos os números ao mesmo tempo, inteiros e positivos e pelo zero. Então, ou seja, não pode ter pedacinho, não é isso? E o zero participa também, beleza? Tem muitos matemáticos que falam assim, o zero não pertence. Não pertence, para o concurso público serve. O zero também pertence ao conjunto dos números naturais, tá bom? Porque às vezes fala assim, mas o zero não... O que o zero representa? Eu tenho 0 pessoas, mas cadê? Mas mais na frente ele vai ser importante, beleza? Quando entra no conjunto dos números inteiros, que ele vai fazer a divisão ali dos positivos e negativos, tudo bem, mas vamos considerar que o zero também é um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais, beleza? Então são os positivos, inteiros e pelo zero também. Vamos lá continuar. É importante destacar que esse conjunto também pode ser definido como conjunto formado por todos os números inteiros não negativos. Legal. Depois você vai perceber também isso, que lá nos inteiros tem os positivos e os negativos. Quando eu tiro os negativos, só ficam os positivos, que vai coincidir com quem? Com os naturais. Uma vez que o zero não é positivo nem negativo. Beleza. O zero é conhecido como um elemento neutro da adição. Beleza? E da subtração também. O zero é um elemento neutro. Eu vou somar zero. Eu vou tirar zero. Não acontece nada. É um elemento neutro. Da adição. Da multiplicação, não. Se você multiplica por zero, você altera. Agora, se você soma zero, você não altera. A saber, a lista com os elementos, né, que são os números, que pertencem ao conjunto dos números naturais é. Então tá aqui, ó. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até mais infinito, vamos falar assim, né? Vai embora. Essa é a sequência de naturais que usamos para contar. Acredita-se que sua origem seja essa, a contagem. Essa lista também pode ser representada pela notação de conjunto da seguinte maneira. Então, eu posso ter uma representação. Os naturais, N maiúsculo, igual, né? Abre colchetes aqui, melhor, abre chaves ou colchetes também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticência, beleza? Então, esse é o conjunto dos números naturais. É importante também sabermos as suas propriedades, tá bom? Perfeito? As suas propriedades. Olha só, vem cá rapidão. Esse início agora é um pouquinho mais teórico mesmo. Mas, Josimar, tem questões de concurso sim. Tem, e tem mesmo. Tem questões que a banca coloca lá as opções A, B, C, D e coloca várias assertivas para marcar a correta. E muitas das assertivas são o quê? São propriedades. A pessoa não, mas eu nunca nem vi isso, Josmar. Tem. Então esse início é mais teórico mesmo. Josmar, vamos ter operações? Vamos ter operações, mas eu vou falar quem é o conjunto, qual a sua representação, quais são as suas propriedades, depois as suas operações. Operações é um dos tópicos. Tem gente que só vai para as operações, não quer saber quem são as propriedades, quais são as representações, a linguagem. Aí só vendo as propriedades. Aí quando aparece uma teoria, sofre. Venha. Os meios naturais são aqueles que nos permitem contar os elementos de determinado conjunto, beleza? Graças a isso, quando fazemos operações com eles, os resultados podem ser ou não ser, né, de números naturais.
Se adicionarmos dois números naturais, ó, aqui, ó, importante, o resultado é sempre outro número natural. Beleza, gente? Então, quando eu somo dois números naturais, perfeito, com certeza eu vou ter um número natural também, porque vão ter alguns detalhes com os outros conjuntos numéricos. O mesmo acontece quando multiplicamos, mas quando, ó, o mesmo acontece quando multiplicamos. Então, ó, se eu somar dois números naturais, gera um número natural. O mesmo acontece quando multiplicamos, mas quando subtraímos dois números naturais, o resultado não será sempre outro número natural. E o mesmo acontece na divisão, beleza? Então é importante você guardar aqui, ó, vem comigo, ó. Se nós somarmos dois números naturais, gera um número natural. Se nós multiplicarmos dois números naturais, gera outro número natural. Agora, se nós, por exemplo, se nós subtrairmos dois números naturais, vai gerar um natural? Nem sempre. E se nós dividirmos, vai acontecer? Nem sempre. Me mostra, Josimar, agora, vem cá comigo. Vem cá, vou colocar aqui um exemplo para você aqui. Depois continuar a leitura lá. Vou colocar aqui um exemplo para a gente verificar isso. Exemplo. Se eu faço assim, quer ver que legal? Ó, 2 pertence aos naturais. Vou fazer assim, pronto. Vou colocar aqui um pouquinho do conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai embora, beleza? Vou pegar, escolhe um natural aí qualquer, 3, sei lá. Vou somar, pega outro, né? Aqui vamos fazer assim, vai ficar bem bonitinho para você. 3 e o 6, pronto. Escolhemos 3 e 6. 3 pertence aos naturais? Pertence. O 6 pertence aos naturais? Pertence. Somos 2. Eu vou até colocar um pouquinho mais na frente aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vai embora. Não precisa ser na ordem sequencial também, não. 3 mais 6 gera 15, mas gera 9. Opa! 9 está lá dentro? Está lá dentro. Então, se eu somo dois números naturais, eu vou gerar outro número natural. A mesma coisa acontece com a multiplicação, né? Então, aconteceu com a soma, multiplicação. Se eu pego, por exemplo, o 3 agora e esse 4 aqui, beleza? Vamos lá. 3 vezes 4. Vamos lá, propriedade. 3. 3 é natural? É. O 4 é natural também. 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12. O 12 está lá dentro? Está. Então, o 12 também pertence ao conjunto dos números naturais. Então, essa propriedade é importante, né? Depois vamos ver tudo isso em concurso público, hein? Então, beleza. Então, se eu somar dois naturais, gera um natural. Se eu multiplicar dois naturais, também gera um número natural. Isso não acontece com o que, Josimar? Por exemplo, com a subtração e nem com a divisão. Vamos lá, então. Vou colocar vermelho. Vou colocar aqui agora uma subtração. Vamos pegar os mesmos, lá, ó, os mesmos números. 3 menos 6. Pode ser? Peguei os mesmos da soma lá, ó. Agora o 3 e o 6. Vamos lá. 3 menos 6. 3 menos 6. Vamos ver que isso vai dar o quê? Vai dar menos 3. Ixi. Menos 3 é natural, Josimar? Esse menos 3, ele não pertence. Ele não pertence. Ó, o símbolo de não pertence. Vamos aprender isso depois um pouquinho na frente, com operações com conjuntos. Ele não pertence aos naturais. Beleza? Então, se eu somar dois números naturais, se eu somo, melhor, desculpa, não é subtraio. Se eu subtrair dois números naturais, nem sempre pode ser. Se fosse o 6 menos o 3, daria 3. Né? Isso vem aqui na tela comigo, por favor. Se eu colocasse aqui ao contrário, ó, né, se eu mudasse essa ordem, 3 menos 6 ou 6 menos 3, fosse 6 menos 3, daria 3 positivo. Aí tudo bem, seria natural. Mas na ordem que eu coloquei aqui, ó, sujou. Ficou menos 3 e menos 3 não é natural. Menos 3 é o quê? É um número inteiro daqui a pouquinho. Vamos ver a divisão? E a divisão? Vamos pegar aqui o exemplo da multiplicação também, né? Divisão.
Vamos pegar aqui os mesmos elementos. 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, Josimar, dá 0,75. Caramba, e 0,75 também não pertence ao conjunto dos números naturais. O 3 é natural, o 4 é natural, mas o 0,75, ixi, ele é um número o quê, Josimar? Ele é um número racional. Vamos ver daqui a pouquinho também. Beleza? Então é importante perceber então essa propriedade do conjunto dos números naturais. Se eu somar dois naturais, gera um natural. Se eu multiplicar dois naturais, gera um número natural. Se eu subtrair dois números naturais, nem sempre é um natural. E se eu dividir, nem sempre é um natural também. Beleza? Vamos continuar. Opa, para cá. Por exemplo, eu já coloquei o exemplo lá, nem precisa desse aqui não. Tá ok, tá ótimo. Vamos continuar aqui, ó. Além dos números naturais, a ordem, né? A ordem dos números naturais no conjunto. Como é que seria essa ordem aí, ó? Olha só. Quem é maior, quem é menor. Os números naturais representam as quantidades, mas existem alguns números naturais que representam mais do que os outros, com certeza. Podemos dizer então que existem números naturais maiores, ou menores que outros. Essa relação é chamada de ordem, tá bom? Beleza? Então existe uma ordem entre os naturais, com certeza. Para representar que um determinado número é maior que o outro, vamos usar o quê? Maior que, né? Que esse símbolo aqui, ó, essa desigualdade que nós chamamos, e foi até aquele exemplo que a gente, né, utilizou para introduzir nossa aula aqui, maior que, correto? Da seguinte forma, colocarmos o número maior do lado aberto do símbolo e o menor colocarmos do outro lado. Por exemplo, o que quer dizer isso aqui? Eu tenho 3 e eu tenho 4. Eu tenho 6 e eu tenho o 5. Quando eu quero representar essa ordem, correto? Eu vou falar assim, ó, o 3 ele é menor do que o 4. Então, o menor, a boquinha ó, desse, tipo um Vzinho, né? Fica pro lado do número menor. E o ladinho aberto aqui, ó, pro lado do número maior. Então, 3 é menor que 4. Agora, o de baixo, o 6, ele é maior que o 5. Beleza? É uma relação de ordem. Perfeito? Uma relação de ordem. Então, e você pode ler tanto daqui para cá, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O correto é ler mais daqui para cá, mas naquele exemplo que eu dei para vocês, né, que tinha lá menos 2 e 17,5. Ó, eu posso falar que o X, que a idade da filha de José era maior do que menos 2 e menor que 17,5. Eu posso ler o contrário. Era menor que 17,5 e maior que menos 2. Tanto faz. Beleza? Mas eu tenho que entender que esse símbolo de desigualdade, 3 é menor que 4, ou eu posso ler 4 é maior do que 3. Posso ler 6 é maior que 5, ou eu posso ler 5 é menor do que 6. Beleza? Menor daqui, né? Então, 3 é menor do que 4 e 6 é maior do que 5. Beleza? São chamadas de desigualdades, que dá uma ideia de quê? De ordem, beleza? A relação de ordem. Vamos continuar aqui comigo. O primeiro número natural, né? Como já dissemos, os números naturais são aqueles que usamos para representar a quantidade de elementos que tem determinado conjunto. Sim, beleza? Vamos considerar que o conjunto dos naturais, ou N, começando a partir do número 0, pois este 0 representa a quantidade de itens que tem um conjunto vazio. Isso é importante, sabe por quê? Vem cá comigo. Às vezes, quando nós vamos estudar, a gente vai estudar aqui operações com conjuntos, cai demais o concurso público. Aqui são conjuntos numéricos. Nós vamos ver depois operações com conjuntos. Beleza? E quando nós aprendemos operações com conjuntos, quando aprendemos conjuntos, né? Conjuntos em si, não precisa ser só numéricos não, com pessoas, com objetos, com letras, com símbolos, independente. Você vai perceber que existe essa dificuldade da pessoa pensar bem assim, Josimar, todo conjunto ele possui duas propriedades, né? Sempre. Que é todo conjunto tem como subconjunto ele mesmo e o vazio. Aí quando eu falo o vazio, o aluno fala assim, puxa, mas o vazio?
E fica estranho. Por isso que é interessante esse início. Porque eu vou falar bem assim, quer ver? Eu vou montar uma realidade. Você está estudando para concurso público, a gente está estudando, digamos. Estamos aqui, eu como professor, lá, vamos fazer aqui alguns grupos de estudo. Né? Tem uma turma grande, eu quero montar grupos, subconjuntos. Quando nós calculamos o número de subconjuntos de um conjunto, se é calculado também o conjunto vazio. Aí tu fala, mas Josimar, o conjunto vazio? Tá, mas como é que eu vou imaginar na minha vida um conjunto que não tem ninguém? Não é verdade? Um conjunto vazio. Mas quando se calcula, né, que é a relação de partes, quando você calcula isso, você também calcula que é o 2 elevado a n, vamos ver mais na frente, que é o número de subconjuntos de um conjunto, e esse 2 elevado a n, ele calcula, além dos fragmentos, ele calcula ele todo e ele calcula o conjunto vazio. Então, a partir daqui que é importante, pois este número 0 representa a quantidade de itens que tem um conjunto vazio. Então, o 0 vai participar também. Beleza? Então, nós temos o 0 dentro do conjunto dos números naturais e vai ser o primeiro número natural. Então, o nosso primeiro número natural vai ser quem? Vai ser o 0. Beleza? Então, vai ser 0, 1, 2, 3. Eu posso ter o conjunto sem começar por 0? Pode. Vamos ver daqui a pouco a simbologia. Mas o primeiro número natural vai ser quem? Vai ser o 0. Vem comigo. Sucessor de número natural. Outra propriedade importante desse conjunto de números é que cada um dos seus elementos tem um sucessor. Isto é, sucessor depois, né? Tem um sucessor e um antecessor. Sucessor tá ok, né? Tem um sucessor, os naturais. Isto é, se usarmos como referência determinado número natural, podemos saber qual é o seu próximo e ter a certeza de que entre um número e o seu próximo não haverá nenhum outro. Beleza? Esse é chamado sucessor. Por exemplo, né? O número 66. Sabemos que o seu sucessor... Não, o seu sucessor é o 67. E entre esses dois números não encontramos nenhum outro. Deixa eu só corrigir que tá feio aqui. Isso aqui. Tocar pretinho. Isso, 67. E entre esses dois números não encontramos nenhum outro. Embora possa parecer incrível, nem todos os conjuntos numéricos possuem essas propriedades. E é verdade sim, tá? Então assim, o conjunto dos números naturais, ele possui a propriedade do número do sucessor, beleza? Por exemplo, 66, qual é o próximo sucessor? 67. Beleza? Não existe outro número entre 66 e 67. Isso dentro do conjunto dos números naturais. Lembrei de uma questão agora bacana que fala sobre isso. E questão pesada. Que ele fala assim, entre dois... Vou colocar aqui no nosso curso, pode ficar tranquilo. Mas você vai ver o quanto é importante esses detalhes. Tem gente que não dá valor nisso. Aí quando chegar no concurso público, beleza? Sofre. Entendeu? Porque quer ir nas operações logo. Não, tem que passar pelas propriedades. Aí lá na frente só caminha suavemente. Beleza? Então aqui, se fosse o conjunto dos números inteiros, será que tem também? E os racionais? Opa, será que os racionais... Eu até lembrei de uma questãozinha, fala assim, ó, a multiplicação entre dois números racionais, existem infinitos números, tá vendo? Propriedade, questão de concurso público. Então a gente está nos naturais ainda. Então, entre o 66 e o 67, Josimar, não existe outro número. Então, eu posso falar que os elementos aqui, eles possuem um sucessor. Depois do 66, só pode ser o 67. Isso no conjunto dos números naturais. Beleza? Não encontramos nenhum outro. Pois é, então, olha só, então. Não encontramos nenhum outro. Agora, Josimar, isso é com relação ao seguinte. Eu falei que cada um dos seus elementos tem um sucessor. Mas será que eu posso falar que tem um antecessor? Será que eu posso, se tivesse uma questão lá no concurso, todo número natural possui um antecessor? Olha só. E se eu colocasse assim, ó? 0, 1, 2, 3, não é isso?
Se começa do zero, se tem o primeiro número natural, então o zero, ele possui antecessor? Ele não possui antecessor. Que seria o que, na verdade? Por exemplo, seria menos 1, por exemplo, menos 1. Só que menos 1 já não é mais o quê? Já não é mais natural. É um número inteiro. Beleza? Porque os naturais, Josimar, só são do zero para frente. Beleza? São os positivos juntamente com o zero. O zero é positivo ou negativo? Não, o zero não é nem positivo nem negativo, tá bom? É neutro. Então, eu posso falar que os números naturais, eles possuem sempre um sucessor, mas não um antecessor. Beleza? Então, os naturais possuem sucessor, mas nem todos possuem antecessor, que é o caso do zero. Né? Ficaria menos 1. E menos 1, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Belezinha? Assim, então é isso. Quem são os naturais? São os positivos, começando do zero. Tem aquelas propriedades da soma e da multiplicação, da subtração e da divisão. Beleza? Prestar atenção nesse detalhe. Beleza? Serve mais para contagem, mesmo surgiu da natureza. Beleza? E ele vai estar dentro de outros conjuntos. Mas o que é importante também nos conjuntos naturais é a questão assim, são aplicados em vários concursos, também dentro de outros conteúdos, quer dizer, tá? E é importante, Osmar, e o que é importante eu saber com relação aos conjuntos dos números naturais? A questão dos critérios de divisibilidade. Muitas vezes, quando eu quero fazer divisões, né, divisões exatas, com os números naturais, é muito importante eu saber os critérios de divisibilidade. Vem cá comigo. Beleza? Então, dos naturais está tranquilo, beleza? Já sabe quem eles são, os naturais, só aqui rapidão. Os naturais, não é isso? Colocar assim mesmo. Posso colocar em diagrama? Posso colocar em diagrama, começa do 0, 1, 2, 3 e vai embora, beleza? Não tem nenhuma dificuldade, beleza? Ok. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe, né? Que é quanto nós fazemos com os números naturais, beleza? Ó. São os critérios de divisibilidade, beleza? Porque nós trabalhamos com eles, né, um número natural. Então, ou seja, ó, fazer contas de maneira mais rápida, beleza? Ganhar tempo e sem dizer que tem questões de concurso especificamente para isso. Para alguns números com os dois, como o 2, o 3, o 5 e outros, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Dividir por 2 é mais tranquilo, por 3 vamos saber também, e por 5 também é mais fácil, mas existem outros também, beleza? Que eu posso verificar se é divisível ou não a partir de alguns critérios, de algumas regras, beleza? Essas regras são chamadas critérios de divisibilidade. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque eu vou trabalhar com números naturais. Eu tenho um número natural, vem cá, o que é um número natural, e eu quero saber se ele é divisível. Sem falar que isso ajuda demais, vai ajudar demais no decorrer do nosso curso. Beleza? Ah, ele é múltiplo, fundação. Pronto, aquela questão que a gente pegou agora. Pronto, ó, aquela questão que nós vimos, a filha de José. É múltiplo de 4, é divisível por isso, é quadrado perfeito, é primo. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber se é divisível, se ele é múltiplo ou não, entendeu? Então nós chamamos de critérios de divisibilidade. Quanto é que é divisível por 2, Josimar? Quanto é que é divisível por 3, por 4, né? Por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 11, interessante, né? E por 12. Coloquei esses, são os principais, tá ok? Então, assim, isso aqui é mais para você guardar mesmo. Isso aqui é para te ajudar. Josmar, é bom eu guardar esses detalhes? É bom você guardar sim. Beleza? Então, tem que saber quais são os critérios de divisibilidade. Tá bom? Vai ajudar demais. Primeiramente aqui, ó. Divisível por 2, né? O número natural, por isso estou falando sobre ele, ó. É divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, quando ele é par. Josmar, como é que eu reconheço o número par? Pelo final. Então aqui, ó, exemplos. 5.040 terminou em 0. É divisível por 2? É, pois termina em 0. Agora, Josmar, 237 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é par. Terminou em quê? Terminou em 7, ó. Não é divisível por 2 porque não é um número par. Beleza?
Agora, divisível por 3. Qual o critério de divisibilidade por 3? Por 3. O número é divisível por 3 quando a soma, olha que interessante, ó, por 3, ó, quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Josimar, o que é a soma dos seus valores absolutos? Se for um número negativo, entendeu? Não interessa. Pega o valor absoluto. Não. Pega o valor absoluto, por exemplo, mais ou menos assim, ó. Porque eu tenho um valor absoluto e relativo. Vamos aqui no exemplo agora. 234. 234. Marca texto amarelo, mas eu quero caneta vermelha. 234. É divisível por 3? O que você vai fazer? Eu tenho o 2, o 3 e o 4. São valores absolutos. Por quê? Vem cá. Porque se eu falasse valor... Vem cá comigo isso. Se eu falasse valor relativo, esse 2 no valor relativo, ele vale 200. É que nem um bebezinho aprendeu a ler. Né? Nas séries iniciais lá, que eu acho interessantíssimo. 234. O valor relativo desse 2 é 200. Né? Centena. O valor relativo desse 3 é 30. Dezena, 3 dezenas. O valor relativo aqui é 4, são 4 unidades. Mas não é isso que eu vou somar. Eu vou pegar, quando a soma dos valores absolutos, é o próprio número. Então, o número 234, 2, 3, 4. Eu vou somar 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Opa, a soma deu 9. O 9, ele é divisível por 3? É, Josimar. Então, 234 também será divisível por 3. Beleza? Então, põe, 234 é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é igual a 9. E como 9 é divisível por 3, então 234 também é divisível por 3. Critério de divisibilidade por 3. Beleza? Por 4. Vamos lá. Por 4. O que você vai aqui por 4? 1 é divisível por 4 quando termina em 0, 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4 também. Exemplo, pega os dois últimos algarismos. 0, 0. Se terminar em 0, 0, tipo 1800, 1800, é divisível por 4 porque terminou em 0, 0. Pega os dois últimos, 16, aqui, 4.116. Pega os dois últimos algarismos, vamos lá, os dois últimos, vem comigo. Pega os dois últimos. Até marcar aqui, Os dois últimos, os dois últimos, os dois últimos, os dois últimos. Se terminar em 0, 0, ok. Josimar, 16 é divisível por 4? É, então tá ok também, Então tá aqui, tá ok. Vou colocar ok aqui na frente, Ok. Ok. 24, né? 1324. 24 é divisível por 4? É, então tá ok também. Beleza. 50. Terminou em 0, 0? Não. Mas o 50 é divisível por 4? Não é. Então aqui, não é divisível por 4. 3.850 não é divisível por 4. Olha para o final. 0, 0 já é divisível por 4. É diferente de 0, 0, Josimar? 16 dá por 4? Dá. Então ele todinho é divisível por 4. 24 é divisível por 4? É, então ele todinho também é. 50? 50 não é divisível por 4. Então 3.850 também não é. Beleza? Então por 2, por 3 e por 4. Vamos continuar. Vamos lá. Divisibilidade por 5. Né? É bem simples, é quando termina em 0 ou 5. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5, beleza? Tem que saber esses critérios, porque nós estamos trabalhando com os números naturais e cai em concurso e em outros assuntos também na matemática. Então, se terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. 55 é, 90 terminou em 5, terminou em 5. E 97, terminou em 7, sujou. Não é. Josimar, e se eu quero saber se ele é divisível por 6 ou não, aquele número natural? Qual é o critério de divisibilidade por 6? É só você fazer o seguinte. Se for por 2 e por 3 ao mesmo tempo, o número é divisível por 6 quando ele é divisível simultaneamente por 2 e por 3. Por exemplo, 312. Ele é por 2? É, porque ele é par. Ele é por 3? Somos algarismos. 1 mais 3, 4 dá 6. Então ele também é por 6. Beleza?
É só fazer isso aqui, ó. Eu vejo, ele é par, então é divisível por 2. Agora vou ver se é por 3. Somos 3 algarismos. Deu, Josmar? Deu por 3? Deu. Então, se dá por 2 e por 3, também dá por 6. Beleza? Só verificar aqui depois você. Já tem a explicaçãozinha, você acompanha depois. Josmar, divisível por 8, né? Por 8. O número é divisível por 8 quando terminar em, ó, 0, 0, 0. Ou o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Beleza? Então, olha aqui, ó. Os 3 últimos da direita, beleza? Também for por 8. Então, assim, ó, 7.000 terminou em 000. Opa, terminou? Então é por 8. 56.104. 104 aqui agora é por 8? É, então beleza. Correto? Pega os 3 últimos. 112 é por 8? É, então ele todinho é por 8. Agora, por exemplo, 164 não é por 8, beleza? Porque o 64 não é, então todo ele não é também. Perfeito? Ótimo. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos valores, aqui ó, quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. É que nem como fosse por 3. Lembra do 3? Ó, quando é que é divisível por 3? Quando eu somo os seus algarismos e aquela soma dá por 3. O número é por 3. Quando é que vai ser por 9? Quando eu somo e essa soma também der por 9, o número é por 9 também. Vamos aqui, ó. Exemplo, 2.871 é divisível por 9, pois a soma dos algarismos dá quanto? Dá 18. E 18 é por 9. Beleza? Ok. Ótimo. Vamos lá. Por 10. Por 10 é bem simples, né? Por 10 é o que, Josmar? O número natural é dividido por 10 quando termina em 0, tá bom? Terminou em 0, ele é divisível por 10. 4.150 terminou em 10? Beleza. E 2.106? Aí não, aí sujou. Terminou foi em 6. Então, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Agora vamos para... Por 11, ser divisível por 11, divisibilidade por 11. Qual o critério, Josmar? O número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e os de ordem par, né, é divisível por 11. É divisível por ordem ímpar. Por exemplo, aqui, ó. Os algarismos das unidades é de primeira ordem, os das dezenas é de segunda ordem, das centenas, terceira ordem e assim sucessivamente. Deixa eu te explicar melhor isso aqui. Pega aqui, ó, 87.549. Então, quando eu falo o seguinte, ó, ordem ímpar, ó, primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número e quinto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, beleza? Então, quem é de ordem ímpar aí, Josmar? De ordem ímpar vai ser quem? O 9, que é o primeiro, é o número ímpar. O 5, que é o terceiro, o número 3 é a ordem ímpar. E o 8, que é o quinta ordem, o 5 é, né, é o número ímpar. Então, você vai somar, ó. Soma, né? Tá aqui, ó. De ordem ímpar. 9 mais 5 mais 8, deu 22. Aí você vai pegar agora a soma dos números de ordem par. De ordem par. O segundo e o quarto. Se tivesse mais outro, seria o sexto. Então, 4 mais 7, 11. Agora você vai fazer o quê? Uma subtração. 22 menos 11 dá 11. Eu pergunto, 11, o resultado da subtração, 11, é divisível por 11? É. Então, esse número todinho também, ele é divisível por 11. Beleza? Então, você vai fazer isso aqui, tá bom? Pega os números de ordem ímpar. Primeiro, terceiro, quinto, se tivesse o sétimo, o nono e vai embora. Soma eles. Pega os de ordem par, o segundo, contando daqui para lá. O segundo, o quarto, o sexto, o oitavo e soma. Pega uma soma menos a outra. O resultado, Josimar, deu um número divisível por 11? Sim, então ele é divisível por 11. Aqui agora, por exemplo, ó, vamos aqui comigo, para a gente, né, entender melhor um pouquinho. 439.087. Pegar os de ordem ímpar. A madeira ímpar vai ficar bem padrão.
7, 0 e 3. Somei eles, deu 10. Pego os de ordem par, posição par, o segundo, o quarto e o sexto. Somei eles, deu 21. Subtrai 10 menos 21, não é isso? Ó, como a subtração não pode ser realizada, acrescenta-se o menor múltiplo de 11, diferente de 0, ao minuendo, para que a subtração possa ser realizada. Beleza? Então você vai fazer o seguinte, você vai acrescentar. Minuendo quem é? O menor dele é o primeiro. Então você vai fazer o quê? Ó? Você vai pegar o primeiro, porque nesse caso não deu. 10 menos 11, 10 menos 21 dá menos 11. Só que nós estamos trabalhando o quê? Com os números naturais. Beleza? Nós estamos trabalhando com os números naturais. Vem cá comigo. Aqui ficou perfeito. 22 menos 11 deu 11. Só que quando eu fiz 10 menos 21, Josimar, vai acontecer o quê? Vai acontecer um número negativo. E nós estamos trabalhando com os números positivos, né? Então, ó, como a subtração não pode ser realizada, acrescentes ao menor múltiplo, acrescente-se o menor múltiplo de 11, diferente de 0 ao minueno. Então, aqui, ó, tem que aumentar aqui, ó, minueno, né? Subtraindo, resta a diferença. Então, você pega aqui, ó, e vai o quê? Soma 11. 21. 21 menos 21, 0. 0 é divisível por 11? Sim. 0 por 11 dá 0. Então, 0 é divisível por 11, sim. Então, ó, entre esse número todinho aqui, ele é divisível por 11. Beleza? E para nós fecharmos, o último critério, divisibilidade por 12. Né? Por 12. É só pensar o seguinte, mas por 12. Se ele for por 3 e por 4 ao mesmo tempo, ele é por 12. Beleza, gente? Então, quando é divisível por 12? Quando é por 3 e por 4. A mesma situação quando for por 6. Quando é que é por 6? Quando for por 2 e por 3. Quando é que é por 12? Quando for por 3 e por 4. Dá por 3? Dá. Dá por 4? Dá. Então dá por 12 também. Beleza? Gente, aqui eu tive um pouquinho mais rápido, por causa do vídeo está muito extenso. Mas daqui a pouquinho vamos fazer questões desses critérios no próximo vídeo nosso, né? Falei sobre os naturais, vou falar sobre os inteiros, racionais e irracionais ainda, beleza? Então, ó, não sai daí que eu tô voltando daqui a pouquinho com mais. Agora vamos treinar um pouquinho com questões inteiros, racionais, irracionais e tudo isso chama-se reais. Não sai daí que eu tô voltando. Valeu!